Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 7º, Esboço Geológico da Terra, e finalizaremos com o item 14, Períodos Geológicos. Bom, hoje temos aqui uma pessoa, estávamos brincando bem pertinho de todos nós, lá do Japão, o nosso irmão Mário. Bem-vindo, Mário, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Um abraço fraterno. Quem está adentrando aqui agora também Eu, é o seu Zélia. Odilson. Bota Então, meu nome aí que não quer abrir aqui para botar o nome. Faz favor. seu Estou Odilson, só conseguindo. quem pode colocar o nome é o senhor, né? Como é que eu posso estar Ah, partilhando? ah, agora abriu, porque não estava abrindo. É, Agora, toda vez que der isso, sou eu, caramba. Não precisa ficar preocupada, não. eu não Tá estou bom? preocupada, meu irmão. Então, gente, Mário, não é só contigo, não, é conosco, com todo o grupo. Eu acho que esse é o objetivo. Cada um está, nós estamos nessa dinâmica. Então, Mário, mais uma vez, gratidão. É conosco, Mário. Um bom dia, uma boa tarde para todos. E é sempre uma alegria, né, Zélia, da gente estar aqui, já com alguns aqui, né, já velhos amigos, e outros, né, criando novas amizades, em torno desses estudos que são tão importantes, né, das obras de Kardec. E a gente está no capítulo 7º, né, Esboço Geológico da Terra, no item 14. Bem, eu fui designado pela Zélia para conduzir a leitura e alguns comentários, mas o estudo ele só é completo quando todos nós participamos ativamente, como, né, parafraseando Herculano Pires, né, não há professor em espiritismo, né? Somos todos aprendizes, cada um compartilhando um pouquinho do que sabe, numa discussão fraterna. E vamos lá, o item 14 ele é justamente o item que vai dar fechamento para essa primeira parte do esboço geológico da Terra, que Kardec intitula como período geológico. Ele vem discutindo essa questão dos períodos, e a gente já pôde fazer isso em praticamente 2 ou 3 estudos, né? Esse seria o terceiro, salvo engano, e a gente fecha com ele para dar início ao estado primitivo do globo. Eu vou fazer leitura aqui do item 14. Caso vocês queiram fazer algum comentário, ou alguma pergunta, é só levantar a mãozinha aí ou interromper que a gente tenta escutar. O item 14 começa assim. É essencial notar que o nome desses períodos não é essencialmente absoluto e que depende de sistemas de classificação. Não se compreende nos 6 principais designados anteriormente, senão que são marcados por uma transformação notável e geral no estado do globo. Mas a observação prova que várias formações sucessivas foram operadas durante a duração de cada uma. É porque se dividem em subperíodos caracterizados pela natureza dos terrenos e que portam a 26 o número das formações gerais, bem caracterizadas, sem computar os que provêm de modificações vindas de causas puramente locais. Então, aqui no meu entender, o Kardec sabe, né, que a dificuldade mesmo da própria ciência da geologia, né, de classificar com uma assertividade esses períodos e essas transições. Quando eu leio isso, eu consigo fazer uma analogia na minha cabeça, não sei se eu vou fazer também vocês pensarem junto comigo, no arco-íris. Né? Quando a gente está longe, distante, a gente consegue ver as 7 cores que se formam naquele prisma, né? Mas se a gente estiver muito próximo, é muito difícil para a gente identificar
aonde que começa o vermelho, onde que termina e começa o laranja, o branco, o rosa, isso assim por diante, né? Então, a mesma coisa as camadas, né? Elas não tem como a gente definir. Então, há uma suposta, né? Digamos assim, idade para cada formação desses períodos. Agora, a intenção de Kardec, né, é trazer a ciência para auxiliar a filosofia, para também contestar não diria contestar, mas para começar a colocar a ciência como um fato que a humanidade teria que prestar mais atenção para poder entender Deus. Porque se a gente fica só com aquela ideia que é trazida nas escrituras, se a gente se pega muito àquela letra, a gente acaba não entendendo realmente a criação e toda a ciência de Deus. Lógico que, assim como a Terra levou bilhões de anos para se preparar, os seres humanos também somos espíritos em evolução. Então, a nossa cognição ela vai também, né, com o passar dos anos, dos séculos, nós como espíritos imortais, como individualidade, a gente também vai caminhando, intelecto e moral. Eu diria, hoje em dia, até mais intelecto, né, do que moral. Tem uma disparidade nessas duas coisas, mas a gente também vai caminhando assim. Então, chegamos numa época em que Kardec ele começa a refletir, não ele, né? A gente que sabe que existe todo um andamento aí, né? Desde os gregos, vários pensadores que já vêm demonstrando, Galileu Galilei, Giordano Bruno, vem demonstrando que não é bem assim como a igreja interpretava. Mas até então, a voz era da igreja, do clero, e toda a ciência era muito abafada por conta disso. Então, a gente vê que Kardec, nessa condução da doutrina espírita, ele vai trazer de volta a ciência ao lado da filosofia para poder mostrar toda a beleza da criação, né, de Deus de uma forma mais racional, eu diria assim, né? E vocês, como é que vocês pensam? Pelo menos É, aqui para a gente fechar esse semana primeiro. passada, eu não me recordo, gente, por favor, me lembre. Iríamos comentar, vamos parar aqui e vamos finalizar na próxima semana alguma coisa, não me recordo, que iria ser comentado sobre essa parte, Júlio. Foi isso? Não me recordo, sinto muito. Não, Vocês semana querem passada falar? eu falei, eu estava dizendo, eu não participei assim diretamente, eu estava um pouco acamado, mas é esse sentido e às vezes por exemplo, tenho certa dificuldade é, é, de deixar assim essa 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 ideia bem, por exemplo, o Fontenelle, ele foi assim muito claro, né? Separando e falando mais assim da ciência para entender essa filosofia, mas não deixa de mencionar a criação divina para esse episódio da formação da Terra. E a minha dificuldade é porque eu incluí, não sei, a dificuldade que eu digo é em relação ao grupo, que eu ainda não conheço, aos poucos vou entendendo o pensamento do grupo e mesmo de cada um dentro desse contexto. Eu, por exemplo, eu acrescentaria a, a, a fala do Fontenelle, que esses episódios, né, que esses episódios, ele além de fazer o entendimento, além de mostrar
que a ciência tem que estar presente nesse contexto da doutrina e de todas as outras religiões, tem que estar presente essa ciência. Eu diria que a ciência ela tem que estar presente para o melhor entendimento do divino enquanto a criatura, no seu patamar, no seu entendimento, no seu nível de evolução, ele se apegue ou não à terminologia religião. Então, para que a gente entenda, veja bem, para que alguém entenda, vamos dizer aí, de qualquer denominação religiosa, para que esse espírito, para que nós, vamos botar aqui nós, espíritos encarnados e tal, que estamos, vamos dizer assim, que adotamos uma denominação religiosa qualquer, para que a gente seja racional e fujamos para a gente fugir desse... Oh, meu Deus do céu! Quando a gente diz assim do fantástico, do milagre, para a gente fugir desse campo, né? que dá margem, por exemplo, a determinados fanatismos, etc., etc. Para que a gente fuja disso, é preciso que a gente entenda e faça a caminhada junto com a ciência, entendeu? Então, eu comecei a vivenciar a geologia já aqui na década de 1960, né? Dizer, quando comecei a fazer meus estudos, né? Se eu não fosse espírita, eu diria assim, não, mas esse trecho aqui está ultrapassado, ele está anacrônico, está tudo, vamos dizer assim, está tudo primário. Não, mas como espírita, eu digo, poxa, mas o texto de Kardec é um texto corretíssimo, dentro do nível de conhecimento daquela época. Entendeu? A ciência, em 1857, 58, 59, 60, 60, até a consumação do Pentateuco kardeciano, né? Estava corretíssimo Kardec, porque eram as ferramentas que ele tinha. Como eu disse no dia que eu tive a oportunidade de explanar um pouco mais, né? Ele não contava com o desenvolvimento de outras ciências que enriqueceriam, por exemplo, como eu falei, a geocronologia, né? A sedimentologia e outras ciências que caminham, né? Junto com a geologia ou que reforça o conhecimento geológico, né? Se ele tivesse conhecimento, se a ciência, aliás, não só ele, mas se a ciência, do modo geral, tivesse conhecimento disso, o texto dele também seria diferente do que é o de hoje, entendeu? Então, eu vejo isso. A importância de se ter a ciência, né? E a gente aqui conversar para poder entender esses períodos geológicos, né? Entender como períodos em que as modificações foram ocorrendo, né? Sem aquele fantasmagórico, porque foi o Papai do Céu que com a varinha de condão, em 7 dias ele fez isso assim, assim. Em um dia fez isso. Não, toda a movimentação da Terra, né, toda a movimentação geológica foi, como aqui o texto diz, que cada período mostrou modificações no conjunto da Terra, né? Por exemplo, os Alpes apareceram no período secundário. Já aqui, ó, aqui fala de transição. Já, por exemplo, aqui os Andes já são mais recentes do que os Alpes, entendeu? São mais recentes. E todos em toda essa geologia, né?
toda essa orografia que foi aparecendo, elas modificaram o panorama da Terra, né? E a gente sabe que a mão de Deus está por trás, a engenharia divina por trás disso, que hoje a gente sabe, e pelas movimentações, como eu disse da outra vez, dessas placas tectônicas, né? De todo esse conjunto geológico intraterrestre, né? Eles se movimentam provocando essas modificações que faz com que em determinado lugar desapareçam determinadas espécies que cumpriram a sua função naquele período geológico, naquelas condições de temperatura, sobre o gelo ou sem gelo, e por aí vai. Então, eu vejo muito interessante, acho que a fala do Fontenelle, ela está aí, vamos dizer assim, caminhando justamente para realçar a importância da ciência, né? Seja essa de Kardec naquela época, corretíssima, seja, por exemplo, nos dias de hoje, para nós que, eu acredito que nós, espíritas, saibamos, vamos dizer assim, pautar o conhecimento moderno, da ciência moderna com as predições da doutrina prometida para esclarecer, etc, etc. Isso. Ok? Então, vamos dar continuidade para que nós possamos ter isso que vai ser esclarecido, né? Ok. Pronto, Mário. Obrigada, obrigada, Júlio. Antes da gente continuar, eu só quero colocar o meu ponto de vista quando eu faço o estudo da Gênese, principalmente nesses capítulos aqui. Eu já compartilhei isso, eu acho, com a Zélia, até mesmo porque para ela ficar a par da exposição que eu iria fazer. O meu foco não é na ciência e no desenvolvimento do pensamento específico, no aprofundamento. Primeiro porque uma parte o Júlio já falou que é muito claro. Na época de Kardec, a gente tinha o conhecimento X e esse conhecimento que ele vai trazer para cá. Mas o importante, do meu ponto de vista, é justamente o contraposto que ele está fazendo em relação, né, ao que se acreditava na época dele. E a gente não pode esquecer que ele não utilizou só a ciência da época. Inclusive, ele vai falar sobre a gênese orgânica, no capítulo 10, a gênese espiritual, né? E depois ele vai falar, inclusive, da gênese mosaica. Ele vai também abordar as escrituras. Então, a gente não pode também esgotar o assunto de um capítulo, porque os capítulos eles conversam entre si. A gente não pode chegar apressadamente numa conclusão aqui, porque lá na frente ele vai continuar trazendo questões, porque a gente nem chegou na Gênese mosaica, onde ele vai falar da criação de Deus, sob a visão bíblica e a visão religiosa. E lembrando sempre que o Espiritismo não é religião, por isso, mais um fato que vai destoar da visão do Kardec com relação à criação. Por isso que ele traz a filosofia, em primeiro lugar, que está todo condensado no primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Ele traz a parte científica, que está toda desenvolvida a metodologia no Livro dos Médiuns, a parte moral, só que a parte moral, as igrejas estudam ela do ponto de vista religioso e de uma moral heterônoma. Kardec vai abordar a moral do ponto de vista filosófico, científico, e com a vistas à moral autônoma, que infelizmente nós, né, espíritas desavisados, que já fomos, criamos uma pseudo-religião dentro do espiritismo, né, onde a gente acabou elegendo o Evangelho segundo o Espiritismo como
o livro mais lido e eu diria menos compreendido, justamente porque a gente olha com o pensamento de igreja. Ali a gente tem que ler com o pensamento de olhar de um debate filosófico, né, metafísico, porque aí vem o desenvolvimento da metafísica e também da Teodiceia, justamente no livro do Céu e Inferno e a Gênesis que a gente está estudando. Então, esses capítulos eles estão conversando um com o outro. A gente ainda vai falar da Gênesis mosaica, a gente está no capítulo 7. A gente ainda vai ter teorias da Terra no 8, revoluções do globo no 9, a Gênese orgânica no 10º, a espiritual no 11º, Gênese mosaica, e ele encerra assim o que ele chama de a Gênese, a criação segundo o Espiritismo. Aí depois ele entra nos milagres e as predições segundo o Espiritismo. Bem, da minha parte, só queria fazer esse complemento, Isso. e eu gostaria agora de entrar no estado primitivo do globo. Zélia, você havia comentado que você tem um vídeo, você quer passar antes da gente Não, ler? eu acho melhor você iniciar e, se for necessário, passamos o vídeo. Tá? Ok. Então, eu também peço auxílio a todos, né? Inclusive do Júlio também, que tem conhecimento nessa área aí, que eu não sou nenhum especialista, eu só vou fazer uma leitura aqui, alguns comentários, até onde foram as minhas pesquisas, né? Uhum. Então, o item 15, ele começa assim: Estado primitivo do globo, item 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios certos de que a Terra deve ter tido, em sua origem, um estado de fluidez ou de maleabilidade. Esse estado podia ter por causa a matéria liquefeita pelo fogo ou diluída pela água. Diz-se proverbialmente: não há fumaça sem fogo. Essa proposição rigorosamente verdadeira é uma aplicação do princípio: não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer que não há fogo sem fogueira. Ora, pelos fatos que se passaram sob nossos olhos, não é apenas da fumaça que se produz, é de um fogo bem real que deva ter uma fogueira. Como esse fogo vem do interior da Terra e não de cima, o foco deve estar dentro dele. E como o fogo é permanente, o foco também deve ser. O calor aumenta à medida que penetra. Bem, até aqui, desculpa, deixa eu só fazer um comentário rapidinho, né? Aliás, eu vou fazer um comentário até de uma certa forma óbvia, né? O que ele está falando é que se há um fogo, vem de cima. Esse fogo é interno, né? E aí ele vai começar a desenvolver, né, o raciocínio a respeito do calor e como é que esse calor se prolifera nessa esfera. O calor aumenta, o calor que aumenta à medida que penetra no interior da Terra e que, a certa distância da superfície, atinge uma temperatura muito elevada. As fontes termais, tanto mais quentes quanto venham de uma profundidade maior, os fogos e as massas de matéria fundida e abrasada que se escapam dos vulcões, como por vastos suspiros, ou pelas clivagens produzidas em certos temores de terra, não podem deixar dúvida sobre a existência de um fogo interior. Isso. Aqui é o final do 15º item. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar um pouquinho, depois a gente segue. Se alguém tiver um comentário, a hora é essa, hein? Senão a gente pula 16º. Senão a gente coloca o vídeo e vai fazer alguma coisa falando sobre isso. Então, eu Olá, queria Clara, seja posso, bem-vinda. Não tinha visto ainda. Bem-vinda. Não, posso falar uma coisa? só um instantinho. Tá sem som. Clarinha, tá sem som, tá? Tá Só sem antes som. de eu começar, tá sem som. E para Terezinha falar, tá? Pronto, Terezinha. Então, eu quero saber se eu estou certa nesse pensamento, nessa coisa que eu procuro entender, né? É, esse fogo que ele fala, né, no interior da Terra, esse calor,
é que a Terra ela foi esfriando, né? De fora para dentro. Você sabe, a Terezinha Chegou um ponto travou, que, né? agora no ponto que está, Mais para frente, Terezinha, eu não sei se você percebeu, ele vai fazer um exemplo do carvão, né? A gente já viu, né? Quando a gente tem um carvão em brasa, a gente joga terra em cima dele, né? Ele esfria, né? A superfície. Mas se você quebrar, ele está por dentro, ele ainda está com aquela brasa, né? Então é justamente isso. A Terra é mais ou menos isso. Ela tem um magma vulcânico ali, bem no centro, né? E ali que se expande esse calor. Mas ele vai desenvolver isso nos outros itens aí. Eu acho que vai ser bem eu tranquilo. queria fazer uma pergunta a respeito disso. Eu não sei se vem ao caso, mas se a Terra vai esfriando de fora para dentro, e lá no núcleo da Terra ainda tem esse fogo, esse calor, existe a possibilidade de ir esfriando cada vez mais esse fogo um dia terminar? Porque vai continuar esse esfriamento, não continua? E porque tudo no mundo físico, ele tem um fim, né? É, Tudo é é. finito. Então vai chegar uma hora que essa energia ela vai acabar e vai entrar em colapso. Vai colocar bilhões de anos. O Sol vai acontecer isso com o Sol, com todos É, os eu sei, astros isso vai mas acontecer. O seu Júlio tá gesticulando. Júlio, fala um pouquinho aí. Não, justamente é isso mesmo, vai esfriando, como também o Ah, Sol, a tendência a perder calor, etc. Sol. Eu só queria lembrar, dentro desse contexto aqui, que nesse item 15, por exemplo, eu não sei se você, Fontenelle, Mário, né? Mário, Pode me chamar se de você, Mário. na sua pesquisa para fazer o estudo de hoje, você leu em algum lugar sobre a teoria do Big Bang, que é a teoria da explosão, é a teoria mais aceita da explosão galaxial, que deu origem aos corpos que, Sim. no espaço, formaram todo esse conjunto onde nós somos um pontinho de nada, entendeu? Formando estrelas e, enfim, diversos corpos celestes a partir desse Big Bang que aconteceu, e a teoria mais aceita para a origem, vamos dizer assim, a origem da Terra. Né? E essa é como a dona Terezinha, né? Daqui uns dias eu vou ter que dar um diploma a ela de geólogo, porque ela já falou exatamente, a Terra vai se esfriando. A palavra resfriar, na época que eu estava na ativa, né, com o professor, resfriar era palavrão, entendeu? Resfriar, a gente entrava, brincava, oh, você vai ficar gripado, a Terra vai ficar gripada. Então, ela vai se esfriando e vai, mas isso são milhares, milhões e milhões de anos que nós temos aí pela frente ainda. Pode deixar que eu acho que nós vamos atingir a nossa maturidade espiritual, entendeu? Antes da Terra desaparecer, entendeu? É uma brincadeira, mas é a verdade, entendeu? E esse fogo que fala, essa expressão fogo, é o magma. Magma a altíssimas temperaturas e permanece ainda. O exemplo, o sinal mais correto são as lavas vulcânicas que chegam até a superfície, entendeu? Ou processos dinâmica de episódios tectônicos, né? Que vão ocorrendo aí. Mas é isso aí, tá correto aí, tá certo. Viu, dona A Terezinha? A gente senhora tem que está. lembrar sempre, a gente tem que lembrar sempre que a única coisa como é que eu diria, escapou a palavra agora, mas a única coisa que não perece, né, não é bem essa palavra que eu queria usar, é o mundo espiritual. É a única coisa que permanece. Correto. Tudo que é material, né, ele tem uma validade aí, digamos assim, né? A Transição, né? única coisa que, né, Uhum.
um prazo de validade para A passar. Clara ia falar alguma coisa, estava com o telefone, com o microfone desligado. Não, Não, o eu seu fico me microfone, a gente perguntar, continua sem te ouvir, Clara. Clara, não estamos te ouvindo. Agora você fechou, Clarinha. Não, não, está fechado o teu micro. Agora abriu. Agora abriu. Tenta falar. Não, tá não, Clarinha. É melhor você tirar o teu áudio, É viu? configuração. É É, configuração do microfone. ela tá tendo problema com o áudio dela. Tira o teu microfone, é melhor. Não, tá não. Tá. Bom, vamos continuando então. Vamos, porque aqui eu acho que não sei se vale a pena colocar o vídeo que fala sobre essa parte do tempo da Terra e tudo isso. O que que Tem vocês teu acham? critério, Zé. Não, o O que é que o pessoal acha aí? Vocês querem que ver vocês o vídeo acham? que a Zélia... Eu acho que já foi falado tanto tudo, falando sobre a parte do tempo do planeta. Eu acho que podemos continuar, não é isso? O que que vocês acham? É, Não é melhor? E eu coloco o link no grupo, tá? ok. Então vamos lá. A gente vai entrar no 15, né, Zélia? Peraí. Ou desculpa, 16, É 16. 16 Não, aqui, ó. é 16, 16. 16. Finalizamos o 15. É, a gente finalizou o 15, né? Vamos lá para o 16. Certo. Só um instantinho. Aí ele Sim, continua Clarinha. aqui. Só um instantinho, Mário. Eu acho Sim, que, Clarinha. Mário, Clara. Mário, eu acho que você não terminou. Clara. Clara. Não, não está Não, não funcionando, está. Clara. Não está funcionando. Não está. Não está. Zélia, o Mário não terminou o 15, falta um Pronto. Agora parou também Terezinha. trecho do 15 ainda. Não, Agora terminou voltou sim. Terezinha. Voltou, Terminou viu, sim. Terezinha? Terminou Pronto, é sim, esses Terezinha. aqui, as duas últimas frases. Essa parte aqui, o calor que aumenta à medida que penetra, isso aí, você leu já? Já leu, Sim, já sim. leu. Vamos para o 16 agora. Tanto foi por isso que você mesmo fez a pergunta? Tá bom, tá bom. Foi por causa do fogo e tal. É, Terezinha. Vamos lá para o 16. Vamos lá. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau centígrado para cada 30 metros de profundidade. Eu estava dando uma pesquisada e a ciência chama esse fenômeno, é muito conhecido como gradiente geotérmico. Deixa eu aproveitar para dar uma compartilhada de tela aqui, Zélia. Deixa eu trazer isso aqui. Deixa eu só mostrar uma. Ah, eu nem abri, olha, cara de pau que eu sou. Espera um pouquinho. É, Eu tinha feito um PowerPoint aqui, só para trazer uma ilustraçãozinha aqui para a gente. Ah, tá aqui. Bem, deixa eu compartilhar aqui com o grupo, antes da gente prosseguir com com a leitura em si, né? Tá aqui, ó. Dá para ver aí, né? Sim. Gradiente geotérmico, né? E depois eu vou trazer outras ilustrações aqui mais adiante, quando a gente tiver. Dá para ver aí, né? Gradiente geotérmico. Quando a gente entra na internet, tem várias imagens, mas essa daqui eu achei a melhorzinha para a gente entender melhor aqui. Ele está falando aqui, ó, o gradiente geotérmico é a taxa de aumento da temperatura dos materiais constituintes da Terra em função da profundidade a que se desce a partir da superfície para o interior do planeta. Então, aqui nessa coluna, a gente tem a profundidade medida em quilômetros, né?
Então, a gente tem até 6.000 quilômetros aqui, que ele chama de núcleo interno, 4.000, né, de 5.000 a 3.000, núcleo esterino, de 3.000 a zero, o mantelo. Então, ele divide isso aqui, né, nessas três características. A temperatura aqui, ele vai nessa outra linha horizontal, ele traz de 0 até 5.000, e essa linha vermelha aqui é justamente caracterizando a crosta da Terra até o seu núcleo, né? Nossa descência aqui, né? Então, aqui, ó, a 1.000 quilômetros, estaria aqui, né, nessa faixa de 2.000, aqui 3.000, 4.000. Isso daqui é só para a gente ter uma ideiazinha, tá? Tudo bem? Ficou bem compreensível isso aqui, né? Eu vou parar de compartilhar e vou voltar lá para a leitura. Como é que eu paro aqui? Minimiza o PowerPoint. Isso. Ah, tá. Pronto. Podemos voltar. Eu só queria trazer aquela gravura ali, né? E hoje, né, a ciência dá esse nome de gradiente geotérmico. Então, ele fala, a experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau para cada 30 metros de profundidade. A uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus centígrados. A 3.000 metros será de 100 graus. Temperatura da água em ebulição. Ele faz uma analogia, né? 30.000 metros, que seria, né? Aqui ele já está medido em metros aqui, né? 30.000 metros, ou a 7 até 8 léguas, de mais de 3.300 graus. Temperatura na qual nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Antes da gente entrar aqui na sala de estudo, a gente estava falando sobre a nossa dificuldade ainda, porque a gente trabalha com quilômetro, né? E o Kardec trouxe légua, assim como aí no Antônio, né? Ele trabalha com milha. Eu trouxe aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Porque uma légua vai dar 4, alguma coisa quilômetros. Então, de 7 eu arredondei para 34 a 39 quilômetros, né? Que seriam aí 3.400 metros, 3.000, né? 34.000, né? Metros, né? Mas aí a gente vai começar a complicar. Vamos usar quilômetro aqui, né? Então, quando ele fala de 7 a 8 léguas, é de 39, de 34 a 39 quilômetros de profundidade, vai chegar à Terra numa temperatura de 3.300 graus centígrados. Ou seja, nenhuma matéria conhecida resiste a essa fusão. De lá para o centro, ou seja, de 39 quilômetros para lá para dentro, que seriam ocupados por materiais fundidos, ou seja, já é material líquido, né? Ainda há uma distância de mais de 1.400 léguas, que corresponde a 6.759 quilômetros, ou 2.800 léguas, que equivaleria a 13.518 quilômetros, se o diâmetro for considerado. Se você pegar, né, desde o do centro da Terra, o diâmetro dela, se for considerado, daria... Ou seja, a gente teria que somar esses 13.000 com mais aqueles 34, 39, né, lá do anterior, né? Ele fala de 39 para baixo, né? É só uma estimativa aqui, né? E aí ele vai continuar aqui. Ainda que isso não seja senão mais uma conjectura, julgando-se a causa pelo efeito, possui todas as características da probabilidade e chega-se à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente, recoberta de uma crosta sólida de 25 léguas, cerca de 20.701 quilômetros, ou mais de espessura, o que é somente a 100ª-vigésima parte de seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos que a espessura da mais delgada casca de laranja. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro que ele está falando em conjectura, né?
né? Ou seja, de uma probabilidade, porque não tem como a gente medir isso na prática, né? Não tem como colocar uma sonda lá e mexer, até mesmo porque nada resistiria. Mas são probabilidades. Mas como ele fala, né? E chega-se a essa conclusão justamente, né, julgando-se a causa pelo efeito, né, que é uma das formas também de fazer ciência, né? Então, e outra coisa interessante, ele compara com uma laranja, né? Como se a nossa Terra, a crosta, a parte sólida, fosse mais fina ainda do que a casca de uma laranja, né? Que a maior parte dela é um material, né? Ainda em uma temperatura, tudo ali. Porque se você parar para pensar, 34 a 39 quilômetros não é uma profundidade tão considerada se a gente levar em conta que a gente está medindo o globo terrestre. É só que ali que você vê que ainda há alguma coisa que resiste ao fogo. Daí em diante nada resiste. Ou seja, é uma bola incandescente lá dentro, é um magma vulcânico, né? E ele continua. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável, porque há regiões, isso aqui é interessante ele frisar isso, né? Sobretudo em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pequena. Então, tem região da Terra que a parte da casca da laranja é mais fina, onde tem os vulcões, onde tem as águas termas mais quentes, né? Ou seja, está muito próximo ali, né, dessa região. Então, nem toda a crosta da Terra ela é uniforme, né? Tem regiões que são mais duras. A gente vê isso muito na construção civil. A primeira coisa que se vai fazer antes de construir qualquer prédio é a engenharia de fundação, né? A gente tem que fazer sondas com quilômetros e quilômetros de perfuração para poder ver se aquele solo vai suportar toneladas de concreto. Aconteceu já por erros de engenharia no Brasil, já aconteceu de prédios caírem porque foi detectado num canto do terreno, fizeram por perfuração, rocha. Quando você encontra rocha na engenharia, você tem mais alguns metros para cavar, para poder suportar aquele edifício. Aí eles continuam cavando rocha, aí para ali, aí vai no outro canto do terreno, faz a mesma coisa, rocha, vai no outro, rocha. Quando chega no último canto, ah, não, já é tudo rocha, deixa para lá. Nesse canto, havia lama e não rocha. O que aconteceu? O prédio, quando foi construído, ele começou a ceder justamente desse lado que não suportou. Então, você vê a importância, né, da engenharia de fundação para você poder construir, justamente porque essa camada terrestre ela não Uniforme. ela não é igual, né? Uniforme. Acabei de usar a palavra. Ela não é igual por inteira, né? Ela tem as suas diferenças. Então ele fala aqui, a alta. De resto, a espessura da crosta terrestre é muito variável porque há regiões, sobretudo em terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pequena. A alta temperatura das águas termais é igualmente um índice da vizinhança do fogo central. E aqui a gente para um pouquinho de novo no item 16, né, para discutir um pouquinho também, trazer também as impressões de vocês. Você sabe, eu estou narrando isso, eu fiz edificações, né, na minha juventude, lá em Belém do Pará. E na época que a gente estava se formando, um grande prédio lá em Belém sofreu muitas rachaduras. Eu estava em sala de aula quando o nosso professor foi chamado, que ele era engenheiro de fundação, e nós fomos até o escritório, tudo.
Quando a gente chegou no escritório, o pessoal da obra ligou dizendo que ele nem precisava mais ir lá, o prédio tinha caído. Foi, assim, uma tragédia muito grande, porque morreram muitos trabalhadores, né? E foi constatado esse erro, né? O erro da fundação. E Belém do Pará, ela foi construída em cima do lençol de lama, né? Porque tudo aquilo era mangue. E a gente tem muita região no Brasil assim também, região de mangue. E olha, a Terra, ela é um ser vivo. A gente vê os terremotos, e a gente que está aqui no Japão, a gente está em cima de três placas tectônicas. Todo dia que tem terremoto, né? Quando a gente está de um, já veio outro. Eu estava no meio de um estudo, não sei que estudo que era. Ah, era um pessoal da Juliana, estava no meio do estudo da Juliana e teve um terremoto aqui. Anteontem teve um, hoje teve outro, de 5 graus. Então você vê que a Terra está em constante movimento, né? Então, esses movimentos, o solo também ele vai se modificando, né? Então, por isso que o Brasil é um país abençoado, né? Porque a gente quase não tem esses desastres naturais, mas a gente vê muito como esse organismo está vivo, né? Parece uma célula, né? A célula do Cristo, né? Digamos assim, fazendo uma brincadeira. E aí, a gente, vamos comentar alguma coisa sobre isso? Antônio, Júlio, Clara, pode falar? Como é que tá teu áudio? Não, não tá, Clarinha. Olha, Se Clara, eu você tive uma vez, desconectar. eu tive um problema uma vez, e eu fui na configuração do meu áudio do computador, e eu vi que eu estava com duas placas de áudio, e eu tenho que selecionar uma das duas para dar certo em determinado programa. Eu não sei se isso vai te ajudar. Aqui me ajudou. Quando eu estou sem som, eu mudo a placa, você vai em configurações do alto-falante, de som, né, do computador, e você vê qual é a placa que você está usando. Não sei se no teu caso vai resolver, né? É. Bom, alguma coisa? Antônio? Clara, não sei se você desligou, saiu e entrou de novo. Isso é uma técnica muito boa para troglodita, como eu. Puxa a tomada. Pessoal, Antes eu de... só peço desculpa para vocês, eu estou meio ofegante, que eu estou saindo de uma gripe. Eu estou falando com uma certa dificuldade até para respirar. Só Tá, peço tem perdão por isso. problema. Então, vamos fazer isso. Não, mas É, está sendo beleza aqui até agora. tá. Não vi nem. Alguma coisa, Antônio, Júlio, Eu. Terezinha? Ah, Não, pode falar, meu senhor. deixa eu. Como é que você falou, Júlio? Meu senhor? Eu jovem. Eu não sei se você se lembra, mas na reunião passada, antepassada, que eu te vi pela primeira vez, você estava sua esposa, você chegou, eu falei, eu não vou chamar você de senhor, porque eu tenho a impressão que eu sou uns 15 anos mais velho que você, no mínimo. Mas sou um jovenzinho, viu? Mas eu, na verdade, eu fico assistindo isso aqui, eu estou acompanhando o texto, o estudo e essas colocações joia aí, é ótimo ter uma pessoa como o Júlio, que entende da coisa do seu ponto de vista científico, da ciência da matéria, e que a gente tem assim vislumbre de cegueira, para dizer assim, né? Mas a gente não conhece. Mas, e aí eu me recordo do estudo que nós fizemos, bastante tumultuado, difícil, complexo, complicado, do da uranografia, né? Cara, é bem mais. E a gente vai ligando as coisas, mas é tudo muito extraordinário e a gente percebe, a gente vai percebendo que o alcance da doutrina espírita, obviamente, por razões mais do que óbvias, teria que ser é, teria que ser bem mais e muito longe, né? E muito longe de nós, da nossa pobre ciência, que é extraordinária, que cada dia avança, é coisa de Deus. Mas aí, por quê? Porque é uma doutrina que vem da espiritualidade superior, né? Então, veja bem, é muito. E aí, eu sempre tive uma curiosidade com relação a esse. Eu até mandei uma foto aí no Telegram, quem entrou aí, porque essa coisa da laranja. Eu tenho um sobrinho
que ele é aficionado em astronomia, né? Então, ele tem um telescópio grande, acabou de comprar outro por causa da danada da Eclipse Today, e ele já está me passando foto aqui. Essa é a foto da Lua. Até a laranja, Kardec não botou por acidente, né? Até a cor laranja aqui, meu Deus do céu, o negócio é... Mas veja bem, eu tenho uma curiosidade, eu sei, como um curioso que eu sou de obras científicas, principalmente aquelas feitas para trogloditas e leigos como eu. Olha que foto linda, né? Isso ele que me mandou, acabou de me mandar essa aí. Essa é a foto tirada pelo telescópio dele, lá de Miami, ele mora em Miami. Então, eu fico imaginando os extraordinários cálculos matemáticos. Veja bem, vamos voltar atrás de Leibniz, né? Bem lá atrás, cheguei todas as conquistas que eu até falava com o Mário. Aliás, antes de entrar aqui, a calculadora, botou uma calculadora aí, eu falei, qual que é a base, de onde que vem a base dessas calculadoras aí, tá? Né? E eu, quando vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, porque essa criatura mexeu em tudo que é terreno, né? Mas então, eu fico vendo isso, e aí essa curiosidade que eu tenho, que aí não vai ter como não perguntar para o Júlio, ou seja, os cálculos matemáticos usados em toda a área do conhecimento para estabelecer o nosso paradigma atuante no momento, nada da física, e aí a gente sabe que a maioria das teses do nosso paradigma atual, elas são sustentadas por cálculo matemático, porque a investigação em loco, em tete a tete, mil coisas não existe possibilidade, correto? E aí, os matemáticos que lá atrás não questionavam nada, hoje já estão questionando. Nosso paradigma tem uma série de coisas aí que não bate, nós sabemos disso, a própria, e a física, a teoria relativista geral, relativista de Newton veio para mexer com isso também, porque os estudos que vêm de lá, e a termodinâmica, tudo, eletromagnetismo e outras coisas, vai. Mas qual que é o processo, o Júlio, que eles usam se é para essa distância da parte externa da Terra para até o centro, onde nós estamos falando dessa caloria. Isso são cálculos matemáticos, mesmo que sejam apenas aproximados, tal, ou qual que é o processo? Bom, se me permite, hoje esses cálculos, é claro que tudo Gente, já me ouve? Tá, agora sim. Ah, Agora beleza. Sim, Júlio. chamei universitários. Muito embora seja coisa de ciência, mas acho que tem tudo a ver com o nosso estudo aqui, correto? cabe aqui, eu vou introduzir uma expressão aqui que não está feita ao grupo. Hoje, é claro que a gente joga na terra rasa cálculos matemáticos, né? Que vem número, né? Equações, etc, etc, etc. Mas, na realidade, para se chegar a esses dados, diâmetros, dimensões, em termos do globo terrestre, usam-se cálculos geodésicos. Nossa, um cálculo. Cálculo geodésico. O que compõe esse cálculo geodésico? Hoje, o seu sobrinho pode te esclarecer bem. Hoje se mede distância entre um corpo celeste e outro. As estrelas que mostram posicionamento, essas posições que são perfeitamente calculáveis. Esses elementos, quando colocados em uma equação, né, elas dão resultados que nós chamamos de cálculos geodésicos, entendeu? E através dos cálculos geodésicos é que chegamos a esses números. Hoje se mede exatamente, se sabe praticamente exato o diâmetro da Terra, entendeu? E todas essas outras, vamos dizer assim, esses outros limites dessas crostas internas da Terra, o manto, entendeu? A parte ígnea, né, que é o núcleo central e tudo mais. Pode chegar a esses dados bem corretos, através desses cálculos geodésicos baseados nessas medições, digamos, estelares, entre aspas, entendeu? Porque é através de corpos
estrelas, etc., que a gente tem esse dado já, vamos dizer assim, sacramentado, né? Praticamente definitivo, entendeu? E aí se chega a essas medições com uma fidelidade muito grande. E não sei se eu respondi a sua questão, entendeu? Sim, Mas com perfeitamente. relação à fala do Fontinelli, com relação à questão da espessura, elas são variáveis, entendeu? Aqui também em Vitória, porque, veja bem, eu moro metade da semana em Guarapari, outros 2, 3 dias em Vitória, que eu estou sempre aqui e tal. Aqui também tem muito mangue, entendeu? E tem muita área, vamos dizer assim, arenosa, né? do Quaternário costeiro, e é uma área de praia, uma zona de uma ilha, tem muita praia, etc. Então, as construções em cima da areia têm toda uma técnica e são muito seguras. Mas essas construções em cima de aterro, antigos mangues, como lá na sua Belém do Pará, são complicadas, entendeu? São bem difíceis. Com relação também aqui ao item 16, então, com relação à comparação com a laranja, correto, porque as proporções, elas são, como disse, esses cálculos geodésicos, eles podem chegar a números bem precisos, né? E eu creio que Kardec, quando coloca aqui essas medidas em léguas, eu acredito que se fosse uma medida muito assim difundida na época, porque o sistema métrico não era muito, só foi, acho que ainda tem lugar ainda que não usa sistema métrico, ainda tem no mundo ainda lugar que não usa sistema métrico. Eu não sei, mas pode. Então, naquela época, eu acredito que o sistema de léguas então, fosse muito efetivo. Daí o fato dele ter introduzido também esse sistema comparativo ao métrico daquela época, para poder, vamos dizer assim, fazer se entender em outros lugares, né, em outras paragens, entendeu? Por aí. Vamos Ok? dar agora, Você, se você me permite, só um instantinho, Mário. A Clarinha conseguiu o áudio e ela já está querendo, eu acho, queria fazer uma pergunta já desde o início, e a bichinha conseguiu agora. Então, tá. Não, Está toda contente. eu tava assim, já tava angustiada, né, e frustrada porque eu não conseguia. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês que são entendidos no assunto, né, no caso aqui é o Júlio, é se, se realmente pronto, nós estamos falando toda a formação da Terra. Sabemos também que o planeta não é estável, né, que está sempre mudando tudo. Então, essa crosta, né, da Terra, isso tudo também não está mudando também? Isso tudo não está sim, mudando também? Quando nós vemos agora essas erupções novas, que há muito tempo que o vulcão não entrava em erupção, terremotos, um pouco mais de terremotos, o que está acontecendo aí embaixo, gente? E é essa transformação olha, toda. Vamos partir mais ao meio da Terra? eu vou me arriscar a te responder antes dos universitários. Mas olha só, a gente sabe que os continentes não estavam desunidos, né? Do jeito que Sim, são. A gente vai falar da Pangeia, que era um continente só, né? sim, Não sim, é sim, isso? sim, sim, sim. Isso levou bilhões de anos. Então, a cada tremor de terra que dá aqui, que dá acolá, um tsunami aqui, isso já está acontecendo, claro. Só que Pois, nós não vamos viver o suficiente para exato. ver a África encostar de novo no Brasil, algumas regiões afundarem e outras levantarem. Você sabe o que é impressionante de morar aqui no Japão? Eu gosto muito de andar em trilhas aqui. Eu vou muito em montanha. No último
no último estudo que eu participei, até postei a lateral de uma montanha que eu andei por lá. Aqui é incrível. Eu fui no Castelo de Gifu. O Castelo de Gifu dá para você ver certinho a, a, os segmentos de terra. E eu tenho um tio que é tipo um professor Pardal, sabe? O cara sabe de tudo, assim, é um autodidata, um cara. E ele manja muito desse negócio de geologia. E eu falei para ele: nossa, tio, olha aqui as camadas, como dá para ver. Ele: nossa, você percebeu isso, né? E aqui dá para a gente ver muito isso por causa das elevações aqui, né? Dos tremores de terra. Então, agora aqui no Pacífico surgiu também, do nada, teve até, tá tendo uma disputa aí da China com o Japão de um Mário, só um pedaço instantinho. Como é que de se sol chama que castelo de quê? Gifu. Gifu é um estado aqui, eu moro em Gifu. Haiti. Gifu escreve Gifu. É que o som de G, a gente fala Gui, né? Gifu é uma cidade, é um estado, na verdade. Gifu-Xi seria a capital, né? Mas lá eu lembro porque a encosta dele, ele está construído numa montanha, né? Então a encosta dele, diferente de alguns castelos que foram feitos, todo um trabalho ali, né? Mas o castelo de Gifu é em cima de uma montanha. Então dá para a gente ver, ou seja, a gente não vai ter, no meu ponto de vista, uma encarnação. Como espírito, você vai poder acompanhar, isso mesmo. Ao redor desse castelo aí, ele vai ter toda uma, uma parte montanhosa aí. Você vê que ele fica. Todos os castelos são construídos assim em topos bem altos, né? Sim, sim. E ali dá para você ver as formações geológicas, sabe? Tem muita coisa interessante aqui. Por quê? Porque aqui é uma ilha recém-formada, isso aqui. O Japão é recém-formado. E eu estava me referindo a um pedaço de terra que submergiu aí do nada, né? Devido a essas. E ela está crescendo. E já tem uma disputa aí, né? Do Japão com a China, para quem é que fica dono ali, porque daqui a quantos séculos aquilo ali vai virar uma ilha, né? Então você vê que o planeta ele está realmente é um organismo vivo. Isso vai acontecer, só que a gente não vai nem precisar ficar muito preocupado com o fim do mundo, que o fim do mundo não vai ser dessa forma, né? Desse jeito aí. Eu sei que não é essa a tua preocupação, né? Você está fazendo uma brincadeira, Não, né? não, não, não é, não. Mesmo porque eu não sei se o fim do mundo não vai começar por aí, não. Não é que se é que existe fim de mundo mesmo. O fim do mundo com o físico, com certeza, claro. Tudo físico é finito, né? Mas nós não, né? Mas nós Essa é a somos vantagem. espíritos, né? Nós somos espíritos e fazemos parte, né? A gente, parafraseando, né? Teilhard de Chardin, que ele fala, nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual, somos espíritos tendo uma experiência humana. Mano, sim. Porque o nosso corpo perece, a terra em que a gente vive perece, o universo perece, mas nós fazemos parte da criação de Deus, né? É isso que a gente tem que ter em conta. Mas respondendo a tua pergunta, honradamente, né, diante de tantos outros universitários, minha resposta é essa: vai sim, está acontecendo. Esse último terremoto, que eu acho que foi aqui do Japão, que foi um dos mais na escala Richter, foi o mais alto, né, até ultrapassou a escala. Não dizem que mudou o eixo da Terra? É, sim, dizem que Em sim. 0,00 não sei o que, mas mudou. Então você vê que vai mudar. Agora, isso tem consequências, mas consequências que a gente não vai visualizar. São consequências que a gente vai ter lá, né, daqui a milhões de anos. Então pensa como é que Deus construiu isso aqui. Quantos milhões de anos para segregar matéria que ficou dispersa, para formar o núcleo da Terra, né? Os asteroides ainda se batendo, bate na Terra, forma a Lua. O trabalho de Deus é gigantesco, né? Só que assim, a gente olha no nosso ponto de vista temporal, humano, a gente uma coisa escandalosa. Agora pense como espírito.
pensa que nós somos imortais. A gente nem entende o que é isso. Para a gente entender uma coisa que não tem fim, a gente criou a palavra infinito. A gente Sim, não sabe o que é isso. Agora, se a gente para e pensa que nós somos imortais, o que é 6 bilhões de anos, né? O que são é. trilhões de anos, né? Mas a gente ainda está numa escala, né? Bem na base ainda, tentando entender o lugar que a gente habita ainda, né? Isso é tudo muito E cada grandioso. vez mais a gente vai descobrindo mais coisas, né? Que a gente vê mesmo como é a nossa pequenez. Mas fala, Júlio, você não completou seu raciocínio. Não, eu ia dizer isso que a Terra está em constante movimento, entendeu? Na outra vez que eu participei, eu fiz essa comparação com o casco de uma o substrato da Terra, o substrato geológico da Terra, é como um casco de tartaruga, né? Lembra como é que é o casco da tartaruga? Todo quadradinho, recortadinho. São as placas tectônicas. Cada quadradinho daquele é uma placa. E aquilo está sempre em movimento, porque essas placas, a parte externa que é consolidada, né? A externa é consolidada, mas a parte mais inferior dessas placas está em contato com esse manto mais ou menos, né, gelatinoso, pastoso, um pouco liquefeito, né, e de altíssimas temperaturas. Então, eles estão sempre se movimentando em equilíbrio. Eu costumo dizer o seguinte, que Papai do Céu, ele ficou ali igual pedreiro, botando hoje um tijolinho e amanhã outro tijolinho. Não, ele criou um sistema, uma engenharia, e essa engenharia divina, ele soltou, apertou o botão, vamos dizer assim, enter, né? Quer dizer, toca para frente, e esse toca para frente está há bilhões de anos aí se movimentando. No início, era uma massa talvez assim bruta e tal. Depois veio a grande explosão galaxial, o Big Bang, saíram corpos para tudo quanto é lado aí nesse mundão de Deus, né? E um pedacinho um pedacinho disso tudo aí hoje é a Terra. Outro pedacinho menor ainda é a Lua. E é isso aí foi, né? Elas foram com o passar do tempo, se esfriando, etc, etc. E hoje está nessa situação. Como disse no início, toda a matéria ela é finita, mas não vai ser para nós aqui. Eu espero que quando a gente estiver já num nível assim de desenvolvimento espiritual mais elevado, quer dizer, já vivendo assim nos páramos, né? Sentado ao lado de Deus, aquela história aqui da carochinha, aquela história religiosa e tal. Se a gente estiver lá e tal, trabalhando, né? Trabalhando, como espírito evoluído, trabalhando. Mas a gente vai estar lá, do lado, lá, e a gente não vai estar mais preocupado. Aí a Terra talvez já vire, sei lá, um espaço para ser virar poeira cósmica, talvez. Mas isso não se preocupe, não, que não vai acontecer agora, não. A gente ainda vai viver. A gente ainda vai vir aqui mais umas vezes. Vamos fazer aqui muito estudo ainda de geologia, de estudo da doutrina, etc, etc. Apenas só para você ter uma ideia de como uma coisa evolui, é o seguinte: o texto aqui fala, né? A espelho demonstra que a temperatura. Não, não, não. Onde é que tem um lugar aqui que fala assim, sem estado, que fala que o achatamento dos polos, né? O achatamento Item 15. É no 15, né? É o 15. Pois é, o achatamento dos polos, como outro são indícios certos de que a Terra deve ter tido em sua origem um estado de fluidez. Veja bem, esse achatamento
quando a Terra foi jogada, quando o bloco, vamos dizer assim, da explosão do Big Bang saiu para o espaço, ela saiu girando e criando o seu campo gravitacional e atraindo corpos menores para ficar em torno do seu campo gravitacional. Então, a proporção, veja só, e toda massa que contém, toda massa líquida, quando ela vai se esfriando, ela vai diminuindo vamos dizer assim, de volume, correto? Não é isso? Por exemplo, você faz um doce. Se você tira a água do doce, ele diminui, não tem uma. Mas você faz uma comida assim que tem muito caldo. Você deixa ela, quando ela esfria, né? Aquilo não é murcha e tal, aquela comida esfria, diminui de volume porque a água foi embora. A Terra foi mais ou menos assim, entendeu? Só que não era água ali, eram matérias minerais volatilizadas, não é isso? Volatilizada pelas altíssimas temperaturas, né? E que a proporção que foi se esfriando, ela foi diminuindo de volume. Aí você pergunta, mas por que o polo, então, se achatou e o restante continuou rodando? Porque é por causa do sistema giratório, né? O sistema de caminhamento. A Terra caminha girando. A Terra não caminha no espaço como um corpo fixo que se desloca. Ela caminha se deslocando, porém girando em torno do seu próprio eixo. Movimento de rotação, né? Exatamente. Então, ela caminha girando em torno de si mesma, né? Por isso, então, que os polos foram, primeiramente, vamos dizer assim, afetados com relação à diminuição do volume pelos efeitos da formação de gravidade, atração e etc. Mas é isso daí. Pronto. Podemos continuar no 17, Mário? Ou como é que você está a tua gargantinha? Não estou te ouvindo. Está sem som. Está sem som. Agora é Eu tu, estou Mário. rindo porque eu estou gastando voz à toa aqui. Não, estou bem, vamos lá. Item 17. Assim sendo, isso demonstra, evidentemente, que o estado primitivo de fluidez ou maleabilidade da Terra deve ter sido por causa da ação do calor e não da água. A Terra era, em sua origem, uma massa incandescente. Como resultado da irradiação do calórico, tem uma nota de rodapé, a gente lê daqui a pouco, a irradiação do calórico chegou a toda a matéria em fusão. Ela esfriou pouco a pouco, o que naturalmente começou pela superfície, endureceu, enquanto que o interior permaneceu fluido. Pode-se, assim, comparar a Terra a um bloco de carvão que sai todo vermelho da fornalha e cuja superfície se apaga e se resfria ao ter contato com o ar. Então, sendo quebrado, encontra-se o interior ainda em brasa. Foi o exemplo que eu tentei passar para a Terezinha naquele momento, né? E vai se resfriando, né, externamente, mas ainda se mantém quente por dentro, né? Por isso que a gente fala, né, que é um organismo vivo. E eu acredito que toda energia venha daí, né, da Terra, né? E como a Clara perguntou, né, se isso vai acabar um dia, vai, realmente, tudo vai se destruir, né? Toda matéria, né, ela tem um início, um meio e um fim. Mas a gente está lidando com medidas astronômicas, né? Seja de espaço, seja de tempo. A nota de rodapé é uma nota que o editor vai colocar aqui, no caso, foi o Paulo Henrique de Figueiredo. Ele vai falar, ele já falou bastante disso, eu acredito que muitos de nós já ouvimos muito ele falar disso, o que é o calórico, né? O que ele se refere como calórico? E ele explica aqui na nota de rodapé que Allan Kardec fez referência ao fluido calórico
hipótese de que o calor seria representado por uma substância material, fluido imponderável e indestruível, constituída de átomos sem peso, invisíveis, atraídos pela matéria comum. Sendo absorvida, aumentaria o calor e sua retirada causaria o frio. Nesta obra, ou seja, a Gênese, os espíritos explicaram que o calor seria um estado de vibração das moléculas, adotando a teoria do fluido cósmico universal. E ele está pedindo para a gente ir lá no capítulo 6, no item 10. Mas antes da gente ir lá exatamente, eu queria fazer já tecer um comentário. Não, pode até ir lá, né? Mas eu quero tecer um comentário aqui. Aí é que está a dificuldade da gente entender o Espiritismo. E aqui vocês me permitem abrir entre aspas aqui, que vai ser um comentário meu, né, pessoal. As pessoas não entendem que nós devemos estudar a doutrina espírita de uma forma cronológica. Quando eu falo cronológica, é obedecendo realmente, fazer a leitura do livro, o que é do primeiro livro. Vamos pegar as 5 obras, né, principais de Kardec. Você vai ter o Livro dos Espíritos, e você não pode se deter nessa obra, porque o conhecimento que é trazido naquele livro é um conhecimento referente à época que Kardec fez as pesquisas, até ele fechar na 16ª edição, se eu não me engano. Foi por volta de 66, por aí ele fechou a obra. Mas ele não tinha resposta para tudo. Muitas respostas ele não conseguiu colocar, como, por exemplo, a alma dos animais, a questão do fluido vital, né? Então, se você se atém só àquele livro, você está com o conceito de fluido vital equivocado. Sobre a alma dos animais, você fica sem resposta. E aí você precisa da continuidade da obra. Você precisa ler o Livro dos Médiuns, ler o Evangelho e tal. Mas não é só isso, né? Você precisa ler, sobretudo, as revistas espíritas que, infelizmente, nós não tivemos acesso durante muitos anos no Brasil. Eu ainda falo que nós não temos uma tradução ainda à altura de Kardec. A que mais se aproxima aí foi a do Júlio Abreu, né? A gente tem um da ID que é totalmente, digamos assim, tem muita coisa no da ID que é bem dogmática. Você vai ver que o autor não, o tradutor, que no caso foi o Noleto não, perdão, daí é o Salvador Gentili, Entendi. ele coloca umas coisas ali que descaracteriza a doutrina espírita, né? E o Noleto, que é da FEB, até então ninguém traduzia essas obras. Então, chamando atenção, né? Quando ele fala aqui sobre esse item, essa nota de rodapé, você vai ver que esse calórico foi tratado lá atrás, né? Foi tratado lá na primeira edição, depois na segunda edição, na terceira, na quarta, do Livro dos Espíritos. Mas qual era a teoria? A teoria era que o fluido era exatamente isso que ele falava, né? Uma substância material. Então, eles imaginavam que você esfrega a mão, você gera uma quantidade de energia, de calor, e você transfere quando você toca na outra pessoa. E aí, nessa obra aqui, como ele está falando, né? Os espíritos vão explicar para Kardec que não é assim que funciona a coisa. Mas por quê? Porque já se trabalhava com a teoria das ondas, e quem trouxe isso foi Mesmer. Agora, pasmem, né? Mesmer é de século XVIII, anterior a Kardec, anterior ao espiritualismo racional. E a ideia de fluido cósmico para explicar o fenômeno do magnetismo também foi de Franz Anton Mesmer. E aí, o Kardec, 30 anos como magnetizador, mas ele tinha que trabalhar o tempo todo com a ciência da época. Ele não podia se contradizer. Por isso que a gente fala que a Gênese é uma das obras, não é a mais importante, porque todas são importantes para a construção do pensamento, né? Mas a Gênese ela é a que ela traz já todos os princípios já bem colocados. A parte que eu ia trazer particular é que eu fico imaginando se nós tivéssemos
conheci da doutrina espírita contemporâneos de Kardec, cada um aqui com 20 e poucos aninhos, 30 anos. Já pensou? A gente ia receber o Livro dos Espíritos, o primeiro, a gente ia ler e achar fantástico. A gente corria comprar a segunda edição. A gente estava acompanhando aquilo acontecer. A gente ia comprar a revista espírita, ou seja, quem recebeu isso, recebeu paulatinamente e foi entendendo o pensamento de Kardec, a ponto de uns virarem, né, do contra e outros aderirem, como Leon Denis, Bert Fropo, né, e tantos outros nomes. Né? Agora, a gente chega na nossa época, a gente pega um espiritismo totalmente deturpado. Não temos condições de sequer de estudar o livro, porque a gente não sabe por onde começar. Aí o que que a gente faz? A gente começa a estudar um, começa a estudar outro, e a gente pensa que o que está escrito no outro, um não pode contradizer o outro, como se cada livro fosse uma Bíblia, entende? E não, Kardec não construiu o pensamento dele assim. Ele abre mão de conceitos lá atrás. A parte de fluido vital, ele vai trabalhar aqui na Gênese, o que ele não trabalhou no Livro dos Espíritos. Então, quer dizer, eu fico me perguntando, o cara que só lê o Livro dos Espíritos, se leu, né? Se leu, e se estudou. E parou lá e ficou só no Evangelho, porque às vezes o cara vai para a mediúnica e nunca nem tocou no Livro dos Médiuns, né? Ele vai ficar sem o conhecimento da progressividade do pensamento de Kardec. Aí ele tem o Kardec coxo, ele tem o entendimento equivocado, né? Ele confunde, ele fala de espiritismo achando que ele está falando de espiritismo, mas ele não está falando de espiritismo. Né? E a gente abriu os olhos para isso nesse momento. Então, lembrar, né, dessa sequência necessária. Estamos estudando a Gênesis, mas a necessidade de a gente estudar também as outras obras. Né? Agora, infelizmente, nós não temos todo o tempo hábil do mundo que a gente gostaria de ter para fazer isso em grupo. Mas é necessário que cada um de nós comece lá do começo. Né? Ler os livros lá, procurar fazer um estudo, né? Trazer uma compreensão. Esse é o esforço que todos nós devemos fazer. Zélio, você quer ir lá no capítulo 6, no item 10? Ele vai agora, né? Porque ele fala, nesta obra, a Gênese, os espíritos explicaram que o calor seria um estado de vibração das moléculas, adotando a teoria do fluido cósmico universal. E aí ele vai citar essa nota aqui, né? O próprio editor, que é o Paulo Henrique de Figueiredo. Aí ele fala aqui assim: este fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos, desculpa, este fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidem as mudanças da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas forças múltiplas, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, de acordo com as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra pelos nomes de peso, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são som, calor, luz, etc. Então, eu acho que já dá até para a gente ter uma ideia aqui, né, do que ele está falando. Né? Então, ele tá colocando aqui que movimentos vibratórios do agente. Então, ele vai chamar como movimentos vibratórios som, calor, luz, etc. Então, ele já está trabalhando aqui com a ideia de ondas, né? Com a ideia de vibrações, e não mais com aquela ideia da física da época de Kardec, né? Do fluido calórico, que era uma substância material. Ele não está trabalhando mais com a ideia de matéria, ele está trabalhando com a ideia de vibração. E é nesse ponto aqui que mais tarde cada um pode
dar uma lida nesse item, que não é o foco do nosso estudo nesse momento, né? Mas é sempre bom a gente retomar, né, essas explicações. Quer continuar, Zé? Ou podemos voltar lá para o item? Tá sem som, né? Hoje Eu acho que podemos voltar para o livro e cada um pode também fazer como você realmente indicou, porque está tudo explicadinho, são 2 notas, e já estudamos sobre isso, e as pessoas que não passaram poderiam ver isso posteriormente. O que você acha? Sim, o nosso estudo vai até 3h30. Ou então podemos É, até voltar, se for o caso, mas você não vai estar, que seria até bom, porque eu gostei. A tua explicação foi ótima sobre essa vibração, foi ótima. Muita gente faz confusão. Então, vai até 20h30, mas se for o caso, se houver, mas aí você está aí na madrugada, né, meu irmão? Ficar de estender 5 ou 10 minutos não tem problema, não. não, para mim não tem problema, porque aí a gente encerra esse item 18, que fecha Isso. né, para não deixar Se uma você, lacuna aqui aberta, né? isso. Se vocês estiverem de Por mim, tudo bem, acordo, se todo mundo. tudo bem, Então tá? por vamos mim lá, então também. vamos ler o item 18 e aí a gente Fecha. abre para comentários e encerra. Vamos lá. Espera aí, desculpa, eu tenho que retornar para onde nós ficamos na página. Espera aí, gente, 162. Eu estou ainda na nota de rodapé. 164. Vala. Ótimo. Desculpa. 18, isso. Continuando, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, ele não continha um átomo a mais ou a menos do que atualmente. Apenas sob a influência dessa alta temperatura, a maior parte da substância que lhe compõe e que vemos sob a forma de líquidos ou de sólidos, de terras, de pedras, de metais e de cristais, encontrava-se em um estado bem diferente. Só fizeram sofrer uma transformação. Então, ele está falando que todo o material que a Terra continha, né, naquela época, contém até hoje. A única coisa que foi sofrendo foram transformações. Por sequência do resfriamento e das misturas, os elementos formaram novas combinações. O ar, consideravelmente dilatado, devia se estender a uma distância incomensurável. Toda a água forçosamente reduzida a vapor estava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizar, tais como os metais, o enxofre, o carbono, encontravam-se em estado de gás. O estado da atmosfera não tinha nada de comparável ao que é atualmente. A densidade de todos esses vapores dava-lhe uma opacidade que não podia ser atravessada por nenhum raio de sol. Se um ser vivo pudesse existir na superfície do globo nessa época, não teria claridade senão pelo brilho sinistro da fornalha colocada sob seus pés e da atmosfera abrasada. Então, é inimaginável, né, a existência de qualquer tipo de vida nesse estado, né? Você sabe que tem uma experiência, se eu não me engano, né, se o Júlio tiver conhecimento, aliás, se qualquer um de vocês tiver conhecimento, se eu não me engano, é uma experiência de Oparin, né, um cientista chamado Oparin e um outro cara chamado Miller. Eles tinham uma teoria, né, de que a Terra sofreu essas pressões e aí teve eletricidade, teve várias condições que eles tentaram recriar no laboratório. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram
o aparecimento, a formação de 4 aminoácidos. E eles tentaram, com esse experimento, mostrar como é que nasceu a vida na Terra. Só que não é uma experiência totalmente aceita, porque para a gente ter toda a variedade de vida na Terra, a gente precisa de muito mais do que 4 aminoácidos. Né? Então, até hoje é uma experiência que bateu na trave, né? Mas não fez, né? Mas chamou a atenção da comunidade científica, né? Pelo desenvolvimento da teoria. Vocês podem até procurar no YouTube, né? Se eu não me engano, é experimento, né? De Oparin Miller, uma coisa assim. Mas é interessante como a ciência, né? Como os cientistas eles vão pensando uma dessas experiências que é magnífica, mas essa foi realmente feita, é a de Galileu Galilei, né? Quando ele pensa na gravidade, né? Que se um ambiente sem gravidade, dois pesos, né? Você poderia jogar uma bola de canhão e uma pena, elas cairiam no mesmo tempo, né? No solo. Essa experiência foi feita, né? Na verdade. Já se criou um ambiente desse e já se jogou penas com uma bola de ferro, um ambiente totalmente sem gravidade, e realmente foi constatado. Aí eu fico pensando, né, aonde que a imaginação desses caras levavam eles, né? Eram espíritos de escola mesmo, já tinham o conhecimento intrínseco, né, na alma, né, Antônio Leite? Antônio. Gente, é o seguinte, eu quando vi o Júlio falando inicialmente, ele começou a me chamar um cientista lá, eu falei, "Pô, que esse tal de Fontenelle aí?" Eu já ia pedir o nome para ele, porque como eu gosto, eu sou curioso para ler obras científicas, e Fontenelle, mas lá na frente ele explicou, então eu já não, eu fiquei, sabe, eu descobri quem que era o Perdeu o cientista, viu, interesse. Júlio? E É o agora ele Mário. fala dessa experiência aí, dessas criaturas mais arrojadas aí, e eu entendi falar otário, o nome do cara é otário, não, né? Oparin. Gente, é brincadeira, é só para me despedir de vocês, que infelizmente a Terra continua girando e eu vou girar agora com a Tina. Eu já tinha dito para o Mário que eu ia ter que sair e eu não vou poder ver a eclipse aqui com vocês, senão eu ficarei com o maior gosto. Aí, aliás, estou curioso aqui, meu sobrinho já mandou uma segunda Tá, foto aí, viu? Já Ai, deram uma manda, mordida na danada aí. manda tá, mais fotos, Antônio, tão Sim, tá. pois bonito. é, mas lá tá por meia hora só. Então eu vou ter que sair, infelizmente. Mas eu vejo vocês. Eu estava curioso, eu estava esperando que o Júlio voltasse para dizer quem que era esse cientista Fontenelle aí, porque o Fontenelle, eu falei, pô, eu vou perguntar o nome desse livro, desse cientista. Bom, Aí ele está gente. falando do Mário. É o Mário. É o Mário. Olha, mas foi Tchau, um gente. Eu prazer. Tchau. tenho alguns, Tchau. o pior é que eu tenho alguns amigos que me chamam pelo sobrenome, né? Né, eu Aqui nunca no vi, grupo, não. eu fiquei curioso, Pronto. mas eu não entendi que era você. Eu pensei que ele estava É. falando de um cientista. Mas, gente, Ah, só vai para lá ver despedir de teu vocês, Tá. eclipse. tá bom? Alguma coisa, Clarinha, para Fiquem com Deus, podermos tá? acrescentar? Obrigada, Velho, Antônio. tá, Para tchau. acrescentarmos Não, aqui Antônio. Tchau todo no mundo aí. 18. Tchau, Antônio. Oi, Zélia, que você falou que alguma coisa a Alguma acrescentar? coisa? Alguma Não, dúvida? não é Alguma esclarecimento? acrescentar. É só uma. Também não é uma dúvida, será um esclarecimento. Esclarecimento esse que na semana passada surgiu com o meu grupo. E que a abertura hoje de Mário, né, foi justamente ele falando sobre o Espiritismo e que falou logo, né, que o Espiritismo não é religião. E eu falei isso essa semana passada e disse que Espiritismo não é religião. Eu quase fui crucificada, porque diz que as 3 bases do Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Aí me trouxeram, né, até mandaram para mim do livro Obra Póstumas, né, em que fala que sim, né, a religião, né, é como uma filosofia. E eu fiquei assim, gente, eu não vou entrar nessa não saberia, né? Não tenho conhecimento suficiente para poder levar uma discussão, salvo o erro, né? Mas entrar numa retórica dessa e levar isso à frente. Na minha maneira de ver, que eu tenho aprendido é que não é religião. Então, por favor, vocês me ajudem nisso para poder realmente eu ter as minhas bases de eu poder afirmar que espiritismo não é religião.
Certo. Antes, o seu Dilson quer fazer alguma Não, coisa, e Sim, depois, Clarinha, nós vamos encontrar isso, podemos sair e podemos desfazer em off. Na revista, para que você tenha uma ideia, na Revista Espírita, deixa eu ver, setembro de 1862, mas vamos conversar sobre isso, tá? Não, tá. mas Seu antes do Dilson, seu Odilson falar, só um pouquinho. é por isso, seu Eu Dilson, teria o maior prazer em esclarecer, sabe por quê? Porque eu acho que devia até ficar registrado aqui isso aí, mas aí fica a seu critério, deixa o seu Odilson como é que é falar. fazer o quê? Eu estou só um falando que eu minutinho. fazia até questão de esclarecer a Clara a Isso. respeito disso. Eu Uhum, acho que seria até oportuno ficar gravado aqui, né? Mas aí fica a teu isso. critério, Não, deixa o vamos seu sim. Odilson falar. Vamos fazer. E tá lá, né? Seu Dilson. Eu tenho aqui até uma palavra, um escrito de Kardec. Depois eu mando aí para o grupo. Vou mandar para o WhatsApp, né? Para você manda para o grupo. Ratificando o que a querida falou aí, querida Clara. Tá. Mas ele fala que é uma ciência, uma filosofia de consequências morais, mas que exige estudo aprofundado e perseverante. Mas eu vou mandar o texto direitinho como ele fala, aí você passa para o grupo, pode ser? Pode ser. Vou mostrar agora minha cara bonita. Só. Ô, Tá Júlio, certo. Oi. Pronto. Agora sim podemos voltar sobre a Clara. eu achava. Mário? Na verdade, depois, quando terminar a gravação, eu posso até me estender um pouquinho mais, se for o caso, mas fazendo uma síntese das sínteses aqui, porque essa discussão ela é um pouco mais longe, porque isso, quando você começa a estudar o espiritismo, dentro do movimento espírita, você não percebe o que você está estudando, o que está embutido ali. Por isso que é importante a gente conhecer a história e conhecer como é que foi maquinada maquiavelicamente as deturpações da obra e a inclusão da ideologia de Rustem dentro do espiritismo. Hoje, você, sem saber, você está estudando Rustem achando que é Kardec. Esses conceitos que foram trazidos para dentro da doutrina espírita é justamente para trazer para o campo religioso, para descaracterizar o espiritismo como uma filosofia científica. E é o que o Dilson falou. Consequências morais não torna a filosofia espírita uma religião. E o Kardec reafirma isso em todas as obras dele. Não é só na Revista Espírita, em todas as obras. Na Viagem Espírita, lê a Revista Espírita, você vai ficar de boca aberta. O que ele fala para os espíritas, tudo que ele falou para os espíritas naquela viagem está registrada e nunca foi obedecida. Centros que ele fala que seriam núcleos pequenos, com 40 pessoas, tem centro espírita com 1.000 pessoas. Até Kardec mais. nunca provou isso, né? Nunca provou isso. Então, se você pegar Viagem Espírita, outra coisa, um livro que eu acredito que a gente não devia levar muito a sério e a gente deveria criteriosamente, mas nós não temos condição de fazer isso porque nós não temos os documentos e só quem tem é o pessoal que está de posse desses documentos agora, do Canuto Abreu, que vão revelar, mas obras póstumas, o nome já está dizendo. Kardec, se ele não publicou, então tem texto ali que inclusive foi adulterado. Tem muita coisa verdadeira ali, mas tem coisas que foram adulteradas para dar. Foi justamente o que eu pensei. Viu? Pois é, mas para dar razão ao que os detratores estão falando ainda hoje no movimento espírita. E para finalizar, quem mencionou isso foi Leon Denis. Leon Denis que veio com essa história. Aí os rustandistas foram em Leon Denis e trouxeram isso para dentro. É. Tudo que eles puderam fazer para teorizar, né, para respaldar a teoria que eles criaram, o espiritismo que a Federação Espírita criou, foi utilizado. Então, a gente tem que ficar muito esperto, e você fez muito bem, Clara. Não se deve entrar
em debate, sem estar preparado. E mesmo quando preparado, o Kardec ele aconselha nessa viagem espírita um questionamento que fizeram a ele. Com quem o senhor ficaria? Com quem tem razão nesses embates? De que lado o senhor ficaria? Porque tem um cara aqui falando uma coisa, o outro falando outra. Ele disse: eu ficaria sempre do lado que teve a caridade. Porque não é você mostrando para o outro que você está certo e humilhando na sua ignorância que você está sendo caridoso. Mas você deixar um momento propício para que ele comece, né, a também abrir os olhos. Agora, a gente não pode também se calar. Sim, Aonde exato. a gente estiver, a gente deve se manifestar desde que a gente saiba se colocar, porque senão vai ficar. Então, você fez muito bem, se recolha nesses momentos, se fortaleça e volte, caso necessário, a esse empate. Mas calar, Sim, nunca. Né? é A gente isso. tem que saber se posicionar. Era isso que eu queria deixar aqui. Muito Pronto. obrigada. Senhor Dilson, o senhor quer deixar mais alguma coisa? Porque eu tenho que realmente finalizar o vídeo. Aí podemos Já, fazer em off, pode ser, sim. tá? Bom, Porque eu agradeço. até cumprir o horário mesmo, você pensa, está certo. Não, porque já passamos 15 minutos, mas é extra, isso não tem problema. Agradecemos a todas e a todos, principalmente ao nosso irmão, o Fontinelli. Fontenelle, aí, O Mário, muito Aí, obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada a todas e a todos. Beijo no coração, Mário. Não vou te deixar para a última um beijo, palavra, não. um beijo no coração de todos vocês também, foi muito bom. Obrigada, Mário.